As revoluções burguesas mudam o perfil da sociedade europeia no início do século XIX. Liderando as transformações sociais e econômicas, a burguesia ganha poder político e passa a buscar uma arte na qual possa reconhecer-se. O movimento romântico nasce para responder a esse anseio. No dia 14 de julho de 1789, em Paris, uma multidão de trabalhadores, reunida na frente da sede da prefeitura, marcha em direção à prisão da Bastilha. Era o povo de Paris que pegava em armas e, à força, transformava em realidade os ideais defendidos pelos filósofos iluministas. O século das luzes havia chegado ao fim. A Revolução Francesa dá destaque a uma nova personagem na cena europeia, o povo. Os heróis solitários se tornaram elementos do passado. Agora, quem faz a história pela força de seus braços e pela convicção de seus ideais é o indivíduo. Aprovado em 1789, o texto da nova Constituição resumia os direitos básicos da sociedade moderna. Em todos eles se pode identificar o desejo de autonomia da burguesia, que como classe universal falava em nome do povo inteiro e tomava para si a tarefa de emancipar o mundo do feudalismo e dos privilégios da monarquia. E assim, após séculos de segregação, exploração e sofrimento nas mãos da monarquia, o homem comum tem sua liberdade e igualdade afirmadas. E mais importante, transforma-se em cidadão. Agora ele é súdito das leis que existem para assegurar seus direitos, desde que elas sejam expressão da vontade geral. Na Inglaterra, onde a monarquia era mais estável, as mudanças aconteceram no terreno econômico. Em meados do século XVIII, o país começou a acompanhar a passagem do modo de produção artesanal para o fabril. As máquinas a vapor, os motores movidos a carvão e os teares mecânicos multiplicaram o rendimento do trabalho e aumentaram muito o ganho do burguês, dono do capital. E depois de fazer fortuna com o comércio, ele investiu seu capital nas fábricas e passou a acumular lucros cada vez maiores. No início do século XIX, a Inglaterra estava em plena revolução industrial. Ferrovias foram construídas para melhorar a distribuição da produção fabril pelo país. A instalação das fábricas próximas aos centros urbanos atraiu um significativo número de camponeses que abandonaram o campo em busca de promessa de prosperidade associada ao crescimento do comércio na zona urbana. A onda do progresso tecnológico se expande da Inglaterra para outros países da Europa e consolida as chamadas revoluções burguesas do século XVIII. Juntas, a independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa e a Revolução Industrial determinaram a queda do antigo regime e consolidaram o capitalismo como novo sistema econômico. Até o século XVIII, a arte sempre esteve voltada para os nobres e seus valores. Quando o burguês conquista poder político, ele precisa criar suas referências artísticas, definir padrões estéticos nos quais se reconheça e que o diferencie da nobreza deposta. É nesse contexto que o movimento romântico surge, provocando uma verdadeira revolução na produção artística. E para romper com a postura racional da estética arcade, o movimento romântico interpreta a realidade pelo filtro da emoção, combinada à originalidade e ao subjetivismo. A expressão das emoções definirá os princípios da nova produção artística. A estética romântica substitui a exaltação da nobreza pela valorização do indivíduo e de seu caráter. Em lugar de louvar a beleza clássica, que exige uma natureza e o físico perfeitos, o novo artista elogia o esforço individual, a sinceridade, o trabalho. Pouco a pouco, os valores burgueses vão sendo apresentados como modelo de comportamento social nas obras de arte que começam a ser produzidas. O filósofo que inspirou boa parte dos princípios românticos foi Jean-Jacques Rousseau, quando ele afirma que deseja mostrar a seus semelhantes um homem em toda a verdade de sua natureza, ilumina o grande projeto literário a ser cumprido pelo romantismo, criar uma identidade estética para o burguês. Assim, o romantismo pode ser definido como uma arte da burguesia.
Os burgueses que leem jornais e folhetins não contam com a mesma formação dos nobres, não conhecem os autores clássicos, têm dificuldade em decifrar as referências à mitologia greco-latina e, por isso, preferem uma linguagem mais direta, passional, que não se ligue necessariamente aos padrões da herança literária. A linguagem dos textos românticos é marcada pela liberdade formal. As fórmulas literárias com rigorosos esquemas métricos e rimas são abandonadas. Para expressar o arrebatamento que caracteriza o olhar romântico para a realidade, os escritores recorrem ao uso abundante de adjetivos. Outro recurso importante para traduzir os sentimentos é a pontuação. Nos poemas e romances românticos, o uso de exclamações, interrogações e reticências procura fazer com que o leitor reconheça as emoções, angústias e aflições que tomam conta de quem as expressa. No início do século XIX, Portugal precisa enfrentar uma séria crise político-econômica. Vinha da França a ameaça imediata. O imperador Napoleão decretara o bloqueio continental e exigia que a coroa portuguesa rompesse relações comerciais com a Inglaterra, sua aliada histórica. A desobediência portuguesa trouxe certeza da invasão do país pelas tropas francesas e para o rei Dom João VI e sua corte, a única saída era o mar. Embarcados em caravelas, os nobres portugueses fogem para o Brasil. Para abrigar a coroa portuguesa, a colônia é levada à condição de Reino Unido a Portugal e Algarve. A mudança da família real para a ex-colônia faz com que o comércio entre Brasil e Inglaterra ganhe força com a abertura dos portos às nações amigas. Em Portugal, a burguesia que vivia da exportação para o mercado brasileiro entra em crise. E é nesse cenário agitado por crises políticas e econômicas que a estética romântica chega a Portugal para definir novos temas e dar voz à sociedade que, transformada pela Revolução Liberal, aos poucos vai se tornando laica. Jovens retornados do exílio, para o qual haviam fugido com o início da Revolução Liberal, chegaram a Portugal, decididos a resgatar o passado glorioso do país, com o objetivo de encontrar figuras históricas que pudessem representar o caráter de um povo que aos poucos recuperava sua soberania. Essa onda nacionalista corresponde aos anseios de uma nação que acabara de conquistar algumas vitórias políticas. A primeira geração romântica portuguesa será marcada pela permanência de alguns traços clássicos, principalmente na poesia de Antônio Feliciano de Castilho. Outros dois autores desta geração, Almeida Garrett e Alexandre Herculano, voltarão seus interesses para a recuperação do passado histórico português, eminentemente medieval, que acentuará o caráter nacionalista de suas obras. O marco inicial do romantismo português foi o poema Camões, de Almeida Garrett. Ele inova mais na abordagem temática do que na renovação linguística. Assim, em suas obras, Almeida Garrett apresenta traços da tradição clássica, como o formalismo, o vocabulário culto, o racionalismo e a contenção das emoções. Os poemas de Folhas Caídas falam de um estado passional permanente em que sentimentos como prazer e dor, saudade e raiva alternam-se como fonte de inspiração do poeta. Por esse motivo, os críticos são unânimes em reconhecer o tom confessional e até a certo ponto exibicionista adotado por Garrett, que declara em seus versos a força dos amores que vivia. Os estereótipos de amor romântico aparecem com força total em muitos dos poemas de Folhas Caídas. Destaca-se a caracterização da mulher como um ser que transita entre a pureza de uma virgem angelical e a perdição de uma demoníaca sedutora. Alexandre Herculano foi, ao lado de Almeida Garrett, o responsável pelo desenvolvimento de um programa estético de reconstrução da cultura portuguesa. Consciente da crise de identidade por que passava o país desde 1580, Herculano dedica-se a recriar a história portuguesa em romances ficcionais que trazem em comum traços de heroísmo e bravura. A segunda geração romântica em Portugal representa a maturidade do movimento, ao mesmo tempo que prenuncia sua superação em vista da presença de características realistas na produção literária.
Alguns dos autores dessa geração apresentam certos traços do mal do século, comportamento fortemente marcado pelo pessimismo, pelo negativismo existencial, pelo mórbido e pelo sentimentalismo excessivo. Apesar da vasta produção literária, foi com as novelas passionais que Camilo Castelo Branco atingiu seu ponto máximo. Ao apresentar histórias de amor impossível entre dois jovens, o autor é capaz de contextualizar o enredo de modo a traçar alguns importantes cenários de Portugal. Geralmente, o impedimento ao amor é de ordem social, motivado pela diferença de classes entre os apaixonados ou por inimizades familiares.